Shalom, graça e paz, família do Avivamento. Quero chamar o pastor Wellington, ele vai estar ministrando hoje a palavra de Deus. Hoje é um culto muito especial, o culto Santa Ceia. É um culto tremendo, abençoado, assim como todos os outros, mas tem algo a mais. Prepare já o seu coração, porque o Senhor vai liberar algo muito forte sobre a sua vida. O pastor Wellington, quando ele chegou aqui, eu tinha a idade dele. Você era adolescente, né? Tinha o quê? 14 anos? 15 anos, né? E o tempo passa rápido, hein? Já está cheio de cabelos brancos. Deus abençoe, querido. Deixa eu orar por você. Pai, usa o teu servo na unção e no poder de Deus. Meu Deus, que seja a melhor mensagem que ele já pregou com graça e unção. Abre os céus, descortina o céu sobre este lugar. Porque eu creio, Senhor, que a tua palavra vai trazer cura, a tua palavra vai trazer restauração, a tua palavra vai avivar os corações, no nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Tudo bem com vocês? Firmes e fortes com Jesus? Antes de ministrar a palavra, a pastora Fátima já falou que hoje é aniversário do apóstolo. Quarta-feira que vem é aniversário da apóstola. E nós fomos impulsionados por Deus para dar a eles um presente especial. Os 12 do apóstolo que estão aqui, fique de pé, por favor. Fique de pé. Nós vamos enviá-los para Israel. Esse ano eles estarão subindo a Sião e será um presente que os 12 vão entregar para eles, tá? Não é a igreja que vai enviá-los, nada vai ser tirado do caixa da igreja, seremos nós. E se você sentir no teu coração de somar, de entregar uma oferta, enviando eles para Israel, pode fazer isso também. Você que não é 12 da primeira geração, você pode ficar à vontade e fazer isso também, tá? Ofertar na vida deles. Você pode procurar a pastora Andréia ou o pastor Andrei, que estão à frente dessa questão, tá bom? Então, nós vamos ter esse privilégio de abençoá-los em nome de Jesus. Amém? Dê um aplauso ao Senhor pela vida deles. Eu creio que será uma bênção esse momento. Abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8. João, capítulo 8. Esse dia é muito especial, o dia de Santa Ceia, como o apóstolo já falou. Todos os cultos são especiais, mas esse dia é muito especial para nós. Eu creio que Deus ele vai fazer grandes coisas na nossa vida hoje. João capítulo 8, amém? Diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher, surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Diga comigo, adultério. Na lei Moisés nos ordena a apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo, visto que continuavam a interrogá-lo.
Ele se levantou e lhe disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e não peques mais. Diga graças a Deus. Feche teus olhos. Senhor, obrigado pelo teu perdão. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua misericórdia. Senhor, só estamos aqui porque a tua misericórdia nos alcançou. Só estamos aqui porque o perdão do Senhor foi liberado sobre as nossas vidas. Só o Senhor sabe o tamanho da alegria que nós temos em estar na tua presença, em estar na tua casa. Só o Senhor sabe como nós nos encontrávamos outrora, em que o pecado nos dominava, em que o pecado, Senhor, fazia parte do nosso dia a dia, da nossa vida, até o dia que nós nos encontramos com o Senhor. Ah, Senhor, o Senhor mudou a nossa sorte, o Senhor mudou a nossa vida. Senhor, o Senhor quebrou toda a cadeia que nos prendia e nos libertou. O Senhor nos deu vida e vida com abundância. Hoje o nosso coração vive cheio da alegria do Senhor, transbordando da paz do Senhor, que excede todo entendimento. Senhor, obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, em nome de Jesus. Dê um aplauso bem forte à palavra do Senhor. Diga comigo: vai e não peques mais. Se você tem o costume de anotar a ministração, anote aí: vai e não peques mais. É com muito temor que eu subo no altar do Senhor para ministrar a palavra do Senhor. Com muito temor e com muita alegria. Porque eu sei a alegria pelo privilégio que Ele me dá de ministrar a sua palavra. Temor porque eu sei da responsabilidade que eu tenho em ministrar a palavra de Deus. Porque eu sei que Deus, Ele vai falar muito com você hoje, que Deus, Ele vai mudar a tua vida hoje. Então, é com muito temor que eu subo no altar com essa responsabilidade de ministrar a palavra de Deus. Antes de entrar exatamente nesse texto em que nós acabamos de ler, é importante nós voltarmos um pouquinho. Eu vou fazer um desenho para você do que aconteceu, do que girou em torno dessa passagem que nós acabamos de ler. Havia entre os judeus algumas festas. Os judeus comemoravam algumas festas todos os anos. Entre essas festas, haviam 3, as principais, em que todo judeu deveria participar: a Páscoa, Pentecoste e a festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas, dependendo da tradução da tua Bíblia. Essa passagem aconteceu justamente durante a festa dos tabernáculos. Durante a festa dos tabernáculos, Jesus, ele pensou em não ir para a festa. Seus irmãos tentaram pressioná-lo,
dizendo: Jesus, você precisa ir para a festa, você precisa se manifestar. E Jesus ainda tentou se ocultar, dizendo: não, eu não vou. Mas logo mais ele resolveu ir à festa dos tabernáculos. E mesmo tentando se esconder, mas chegou o momento em que Jesus se levanta no templo e começa a ensinar aos judeus aquilo para o qual ele foi enviado. E os judeus, fariseus, os religiosos da época, que já pensavam em prender Jesus, que já pensavam em matar Jesus, eles tentaram de todas as formas pegar Jesus em alguma falha. Eles tentaram de todas as formas encontrar uma brecha em Jesus. Enviaram pessoas, enviaram soldados para prender Jesus. Esses soldados, por sua vez, foram impactados pelas palavras de Jesus e não tiveram coragem de prender Jesus, porque aquelas palavras que saíam do Senhor, elas mudaram a vida daqueles soldados. No último dia da festa, Jesus se levanta no templo e começa a dizer: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Como está escrito, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu imagino que aqueles homens religiosos, líderes religiosos daquela época, ouvindo essas palavras, eles tamparam os seus ouvidos, porque aquelas palavras eles não conseguiam entender. Eu imagino que eles tomaram uma atitude mais ou menos como os religiosos que ouviram as palavras de Estevão, e eles não conseguiam entender, porque um homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus. E aqueles homens, eles tiveram uma ideia: vamos dar a última cartada, vamos ver se nós conseguimos pegar esse tal Jesus. Só que eles tentaram pegar Jesus na maior especialidade de Jesus: perdoar os pecados. Diga comigo: perdoar os pecados. E aí começa Evangelho de João, capítulo 8. A Bíblia diz que eles foram até Jesus e levaram uma mulher pega no ato do adultério. A maior especialidade de Jesus sempre foi perdoar pecados. Algumas pessoas, elas se vangloriam de ter recebido muitas coisas de Jesus. Eu já recebi muitas coisas de Jesus. Pessoas que se vangloriam de receber coisas financeiras, presentes, carro, casa. Eu já recebi e já agradeço a Deus sempre. Mas o que eu mais me alegro é de ter recebido sobre a minha vida a maior especialidade de Jesus: o perdão dos meus pecados. Eles tentaram Jesus justamente naquilo que ele gostava mais de fazer, de perdoar os pecados das pessoas. E é aqui que nós vamos entrar nessa ministração: a maior especialidade de Jesus. Tentaram condenar Jesus através da condenação da mulher. E agora nós vamos aprender um dos maiores ensinamentos de Jesus, em 3 tópicos. Em primeiro lugar, como Jesus lida com o pecador. Pode anotar: como Jesus lida com o pecador. Aqueles homens chegaram diante de Jesus, trazendo aquela mulher na posição de pessoas perfeitas, na posição de pessoas que aparentemente não tinham nenhum pecado. Talvez eles imaginassem que Jesus, para se livrar deles, iria condená-la. Mas eles não sabiam que Jesus não veio para condenar o pecador. Jesus veio para salvar o pecador. João 3,17. Jesus veio para trazer salvação, libertação e cura. Ou ao contrário, libertação, cura e salvação.
E quando eles chegaram diante de Jesus, com aquela mulher, mostrando a lei para Jesus, olha Jesus, a lei de Moisés diz que se uma mulher for pega no ato do adultério, na verdade eles nem falaram sobre a lei de uma forma correta, porque a lei não falava simplesmente uma mulher for pega no ato do adultério. Falava sobre qualquer pessoa que fosse pega no ato do adultério, quer seja homem, quer seja mulher. Então quando eles chegaram ali, olha, essa pessoa foi pega no ato do adultério, e a lei diz que ela deve ser apedrejada. E aí, Jesus? Jesus, escrevendo alguma coisa que eu não sei, no chão, e eles insistiram com Jesus. Jesus diz, então tá bom, vou responder. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus salvou a vida daquela mulher. Como Jesus lida com o pecador? Lucas capítulo 15 nos ensina muito bem como o Pai, como Deus, como Jesus lida com o pecador. A Bíblia fala na parábola do filho pródigo que aquele jovem, ele sai, ele gasta tudo aquilo que o seu pai ali o tinha entregado. E quando ele volta, como o pai o recebe? De braços abertos. Quando ele volta, o pai fica muito feliz e decide entregar, pede para ali os seus servos, entrega o melhor anel e coloca na mão dele. Pega a melhor sandália, o melhor chinelo e põe nos pés do meu filho. Põe a melhor roupa e entrega para ele. Mata aí o melhor boi e vamos fazer um churrasco. Vamos fazer uma festa, porque o meu filho que estava morto reviveu, que estava perdido foi achado. Jesus, pode aplaudir o Senhor. Jesus lida com o pecador com amor. É por isso, irmão, que você está aqui hoje. É por isso que eu estou aqui hoje. Porque um dia nós entramos por essas portas, cheio de pecado, carregado de pecado. E sabe, quando muitos entraram aqui com a mente tão confusa, com a mente tão atribulada, com tantos questionamentos, e o Senhor Jesus nos recebeu de braços abertos, nos acolheu, nos tomou para Ele, assim como uma galinha cuida dos seus pintinhos e os cobre com as suas asas. Jesus nos cobriu com um manto de santidade, nos cobriu com um manto de misericórdia, nos cobriu com um manto de amor, e esse amor do Senhor sobre as nossas vidas nos transformou, mudou a nossa mente, mudou o nosso coração. E é por isso que nós estamos aqui hoje na sua casa. Jesus olha para o pecador e diz, vem aqui meu filho, ninguém te quer, eu quero você. Jesus é um grande médico. Jesus é um grande médico. Pode ter certeza de uma coisa, você só está aqui porque ou você é doente, ou porque outrora você estava doente. E todos aqueles que estão doentes precisam de médico. Jesus é o médico dos médicos. E Ele, sobre o pecador, Ele libera o remédio. E o remédio que Jesus libera é o sangue dele, que vem para nos purificar, que vem para nos transformar. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim, existe remédio para o pecado. Para o pecador, o sangue do Cordeiro. Dê um aplauso ao Senhor. Segundo lugar, como nós lidamos com o pecado dos outros.
como nós lidamos com o pecado dos outros. Pode ser que alguns daqueles homens, eles estivessem em pecado, eles tivessem pecado, o mesmo pecado que aquela mulher cometeu. Pode ser que aqueles homens estivessem adulterando também. Pode ser. A Bíblia não fala. Pode ser, alguns estudiosos chegam a colocar isso em questão, que alguns deles estivessem até adulterados com aquela mulher. Mas eles não estavam olhando para dentro deles. Eles estavam olhando a vida daquela mulher. Apesar de quererem pegar Jesus, mas eles olharam o pecado do outro. Sabemos que essa é uma grande dificuldade do ser humano. O ser humano, ele tem essa tendência de olhar mais a vida dos outros do que olhar para si mesmo. Chegando ali diante de Jesus, na posição de pessoas perfeitas, eles condenaram aquela mulher. Voltando para Lucas 15, a mesma atitude que o irmão do filho pródigo teve. Quando o pai ali recebe ali o filho e decide fazer a festa, decide entregar presentes, o irmão que estava em casa se revoltou. O que é isso, meu pai? Eu estive todo esse tempo com o Senhor nunca mandou fazer uma festa, um banquete para mim. O Senhor não me deu um anel como esse. O que é isso, meu pai? É muito comum, dentro da igreja, as pessoas olharem mais a vida dos outros do que olharem para elas mesmas. Infelizmente é comum, dentro da igreja, pessoas assumirem a posição do diabo. Qual é a posição do diabo? Acusar. A posição de Satanás é acusar. Gálatas capítulo 6, do 1 ao 5. Abra aí a tua Bíblia. Gálatas 6, do 1 ao 5. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo. Diga, restaurá-lo. Com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a própria carga. Diga, glória a Deus. Essa palavra restaurar, no original da Bíblia, ela vem de uma palavra que significa consertar ossos quebrados. Diga comigo, consertar ossos quebrados. A pessoa, quando ela está em pecado, a última coisa que ela precisa é de alguém apontando o dedo para ela. A última coisa que ela precisa é de alguém que venha falar para ela: eu te avisei, eu disse para você, tá vendo, você não tomou cuidado,
você vacilou, é porque você fez isso, você conhece a palavra de Deus, por que você fez isso, você acabou de sair da igreja. É a última coisa que a pessoa, ela precisa ouvir. Quando a Bíblia fala que nós, que somos espirituais, deveremos restaurar. Alguém aqui já quebrou algum osso? Eu já quebrei a perna em 3 lugares. Dói demais. É muito ruim, é muito desconfortável. Chega o momento de dar uma angústia terrível. Quando eu quebrei minha perna, o médico colocou um gesso que ia até a virilha. Meu Deus, como foi desconfortável aquilo. E começava a coçar. Tinha que arrumar uma varetinha para coçar a minha perna. E depois minha perna já é fina. Quando eu tirei o gesso, ai meu Deus, fiquei sem perna. Eu pensei que tinham colocado o gesso porque tinham amputado minha perna. Tão fina que minha perna estava. É muito desconfortável o pecado. O pecado é muito desconfortável. O pecado chega a gerar nas pessoas o sentimento de agonia. A palavra agonia é uma palavra que significa um sentimento que precede a morte. A pessoa que está no pecado, muitas vezes, ela deseja morrer. Ela deseja morrer. E a última coisa que ela precisa é de alguém apontando o dedo para ela, a acusando. Porque o diabo já faz essa função. Então o que essa pessoa precisa? De um irmão como você, cheio do Espírito Santo, cheio do amor de Deus, para dizer, meu filho, minha filha, vem aqui, você pecou, eu sei, mas eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar. Tá difícil? Vamos caminhar junto comigo. Eu quero te ajudar. Eu sei o que você está passando. Por quê? Porque eu sou perfeito? Não, porque eu sou pecador como você. Eu sou pecador como você. E eu recebi o perdão do Senhor. E eu não vou sair de perto de você enquanto eu não tiver certeza que você tomou posse do perdão do Senhor também. Tem pessoas que, quando um irmão dá um vacilo na igreja, de repente alguém caiu em algum pecado que seja, tem gente que tem o costume de falar, essa pessoa nunca me enganou. Nunca me enganou. Eu suspeitei desde o princípio. Irmão, se essa pessoa nunca te enganou, se você já sabia faz tempo, você orava todos os dias por essa pessoa, para que Deus tivesse misericórdia da vida dela. Você chegou nessa pessoa para liberar uma palavra de Deus, uma palavra de vida sobre a vida dela. Então existe muita gente dentro das igrejas, nos nossos dias, que se colocam na posição daqueles líderes religiosos, que se colocam na posição de pessoas perfeitas, como se não tivesse nenhum pecado, como se nunca tivesse recebido o perdão dos seus pecados, e acabam empurrando aquele que está fraco na beira do barranco. Ao invés de restaurar, ao invés de ajuntar, espalha. O Senhor te chamou com a função de restaurar ossos quebrados. O Senhor te chamou. A partir de hoje, quando você souber que alguém vacilou, que alguém pecou, o que você vai fazer é abraçar, é orar, é amar, é ministrar, até essa pessoa estar restaurada, em nome de Jesus. Nós percebemos claramente quando as pessoas são perfeitas, se acham ser perfeitas na igreja, quando uma palavra de exortação é liberada. É o tipo daquela pessoa que se levanta ou sentado mesmo, começa a dizer, fala Deus, fala Deus.
Às vezes Deus me usa como profeta de arrependimento. E vira e mexe, alguém vem me procurar, dizer, olha pastor, Deus te usou muito hoje para falar com o povo, hein? E eu não falo nada, mas eu olho e fico pensando, meu Deus, a minha vontade de dizer, Deus não falou com você também? Até porque Deus falou comigo. Toda palavra que é liberada nesse altar é porque Deus primeiro ministrou na vida do profeta. Então tem muita gente que quando se fala de pecado na igreja, ele dá glória a Deus, ele se alegra. Mas ele se alegra porque na mente dele, Deus está falando com um colega dele que está do lado. Deus está falando com o irmão da célula. Às vezes até pensa, meu Deus, o irmão da minha célula não veio hoje. Essa palavra era para ele. Essa palavra é para você, essa palavra é para mim. Essas pessoas que pensam dessa forma é porque não vestem a carapuça. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Precisamos ter uma mente mudada acerca de como lidar com o pecador. Até porque Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Terceiro lugar, como eu lido com os meus pecados. Como eu lido com os meus pecados. Esse tópico aqui não significa como eu administro os meus pecados. Ele significa como eu vou resolver os meus pecados. Vou explicar. Existem pessoas que já desistiram do reino de Deus porque pecaram. Outros tantos estão se arrastando no reino de Deus porque estão em pecado. Deus ele sabia muito bem da tendência humana à carne. E dessa forma, Deus ele criou o remédio contra o pecado. Primeiro, Deus não compactua com o pecado. Isaías 59, 2. Porque os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado ele cria um bloqueio entre o homem e Deus. O pecado separa o homem de Deus. Mas Deus sabia que o homem iria pecar por essa tendência, por essa herança que nós recebemos de Adão. Nós recebemos de Adão a herança pecaminosa. Dessa forma, Deus entregou o remédio, o sangue. Diga comigo, o sangue. O sangue de Jesus é o remédio contra o nosso pecado. Romanos capítulo 8, versículo 1. Vamos ler esse texto. Romanos 8, 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Diga comigo, glória a Deus. Vamos ler o versículo 2 também, coisa linda. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei, do pecado e da morte. Dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Como
enfrentar o pecado. Eu sei que você não quer pecar, assim como eu não quero. Mas infelizmente você peca e infelizmente eu também peco. A grande questão é como nós vamos lidar com essa questão, se por acaso, por um acidente, você cair. Entender a mente de Cristo acerca da tua vida. O diabo muitas vezes, não sempre, ele nos impulsiona, ele lança setas nas nossas mentes e nos leva, muitas vezes, nos induz ao pecado. E quando o ser humano ele peca, ele vem com a função de acusador. Apocalipse capítulo 12 fala que ele é o nosso eterno acusador. E a única forma de vencer esse acusador é através do sangue do Cordeiro. Então, você vacilou. Irmão, pastor, eu pequei, eu escorreguei, eu tenho vivido uma vida de pecado. E o diabo tem soprado na minha mente. Tem pessoas aqui que já se converteram há alguns anos e têm carregado em sua mente a condenação de muitos anos atrás. Tem pessoas aqui que já foram batizadas, até líderes que ainda carregam em sua mente a condenação do passado. Deus vai te libertar hoje disso. A palavra do Senhor sobre a tua vida é que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você não pode aceitar a condenação do diabo sobre você. Você não pode aceitar a acusação do diabo sobre a tua vida. O diabo é especialista em dizer, você é um falso, você é um pilantra. O diabo é especialista em dizer, agora você quer dar uma de crentinho. Outra hora você estava fazendo isso e aquilo. Ontem à noite, de repente, você saiu para tal lugar e fez tal coisa. Hoje de manhã você está na igreja. Especialidade dele é acusar. Especialidade dele é apontar. A especialidade de Jesus é perdoar. E é por isso que você veio aqui essa manhã, para ser perdoado por Ele. O perdão do Senhor está como esses elementos aqui nessa mesa, disponível a qualquer um que queira. O perdão do Senhor está disponível a você. Por isso não aceite condenação. Não aceite condenação sobre a tua vida. Não aceite ser acusado. A palavra de Deus sobre ti hoje. Filho, filha, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Não aceite as setas do inimigo sobre você. O perdão do Senhor sobre a tua vida é irrevogável. Se você já se arrependeu e se Ele te perdoou, tome posse disso. Porque a alegria do perdão do Senhor sobre nós, nada, alegria nenhuma que esse mundo possa oferecer se compara à alegria da certeza de que nós fomos perdoados pelo Senhor. Só quem tem a certeza, só quem já se arrependeu dos seus pecados e tem a certeza que Deus o perdoou, sabe que alegria é essa. Se você não sabe, tenha essa experiência hoje. Peça perdão dos teus pecados e receba essa alegria sobre a tua vida. Como Jesus é lindo. Como Jesus é lindo. Quando aqueles homens chegaram, Jesus estava escrevendo no chão. Aqueles homens foram embora. Fica só a mulher e Jesus. Ele fica de pé. Olha no olho dela. E liberta a vida dela.
com a sua maior especialidade. Vai e não peques mais. Nenhuma condenação haverá mais sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Mesmo sem merecer, Deus me ama. Posso? Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa. O amor de Deus por você é tão grande. Deus enviou o que Ele tinha de mais especial, seu próprio filho, para morrer no seu lugar. Deus liberou uma palavra muito linda, onde Ele está revelando o seu grande amor por você. O Senhor Jesus, Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, Ele quer aliviar a sua vida, Ele quer remover esse fardo pesado do pecado, que as acusações que você tem carregado aí ao longo dos anos. Quem sabe você está afastado dos caminhos do Senhor, do centro da vontade de Deus. Mas a palavra do Senhor é para atrair você para perto dEle. Assim como o pastor usava o cajado, e quando a ovelha estava em perigo ou estava distante dele, ele estendia o cajado e trazia a ovelha para perto dele. O Senhor, Ele quer tê-lo perto dele. E se você hoje quer entregar a sua vida a Jesus, se você hoje quer voltar a viver aquela vida que você vivia antes, se você quer experimentar este perdão tão tremendo, se você quer entregar a sua vida a Jesus, todos estão de olhos fechados, quer voltar para Ele, quer voltar para a comunhão. Temos alguém nessa manhã? Temos alguém nessa manhã? Levante a sua mão se você quer entregar a sua vida a Jesus. Todos de olhos fechados. Ou alguém que quer retornar para os braços do Pai, quer voltar à comunhão. Se alguém, levante a sua mão, quer orar por você. O Senhor está te chamando. Glória a Deus. Glória a Deus. Há mais alguém? Todos de olhos fechados. Mais alguém que quer voltar a Jesus, quer entregar a sua vida a Ele? Amém. Pode baixar a mão. Há mais alguém? Há mais alguém que quer voltar para Jesus hoje? Ou quer entregar a sua vida a Ele? O modelo que você é grande. Você vai experimentar isso hoje. Você já recebeu essa palavra, mas Jesus vai te dar um abraço gostoso hoje. E o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama tanto e Ele está sempre, todo dia, dia.
sujos, que nos toma nos braços feridos. Quão grande é esse amor, quão grande é esse amor, capaz de perdoar, purificar, santificar. Oh, quão grande é esse amor, tão lindo e puro, que vem sobre nós na nossa angústia, dor e sofrimento tão profundo. Quão grande é esse amor, que restaura nossa casa e planta sonhos em nós, profecias e promessas, certezas de que o melhor está chegando. Quão grande é esse amor, Tão grande, que restaura cada um de nós. Quão grande, 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 grande. Levante as suas mãos. Deus me ama, é com vocês e o Espírito Santo. Vai! e Ele está sempre de braços abertos pra mim, eu sei, eu sei, eu sei. Pra mim, pra mim. André, Valedor! André Valadão, senhoras e senhores, homem de Deus, cheio do Espírito Santo.